Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Cidadania. Por diversos momentos, diversos mesmos, aqui no Cidadania, nós falamos sobre cuidadores e sobre as diversas formas que se tem de atuar, como cuidar melhor dos nossos filhos, do marido, da esposa, dos parentes, pessoas distantes até, a quem escolha frequentar sistematicamente um hospital, um asilo, até para contar histórias, para ter uma participação, para realizar um trabalho voluntário, para ficar envolvido com alguma pessoa. E esse assunto nós vamos falar agora. Está conosco a arquiteta e responsável pela revista O Cuidador, a Marilice Coste, e também a nossa convidada, a professora de literatura e doutoranda em literatura portuguesa pela URGS, a Lívia Petri. E realmente nós até encerramos o ano falando sobre o trabalho, assim, dos cuidados que se tem que ter com as pessoas, não só os parentes, né, mas especialmente outras pessoas. Como é que tu divide, Marilice, assim, os vários tipos de cuidadores? Olha, sempre me fazem essa pergunta de definir os cuidadores, né? Para mim, eu tenho o meu olhar que o cuidador é toda pessoa que cuida, pai, mãe, irmão, amigo, e os institucionais, que são os profissionais que se direcionam para isso. E os familiares, que são os formais, né, e os informais, né, aqueles que são contratados, que são aqueles que agora vai aparecer legislação específica, já está em andamento no Congresso Nacional a legislação de cuidadores, né, porque por enquanto eles são contratados como domésticos. Né. Então, assim, é uma gama imensa. Eu acho que o sociopata não é cuidador, o resto todo mundo tem que ser, porque a nossa família envelhece, nós temos filhos para cuidar, nós temos amigos que precisam da gente. E tem escolas preparando agora, né? Que não são necessariamente nem o técnico de enfermagem, nem o auxiliar de enfermagem, mas aquela pessoa que faz a companhia, que tem cuidados especiais. Elas são as pessoas que têm vários níveis de cuidado. Um nível mais simples, que é aquela pessoa que é só companhia, que ajuda a lembrar do remédio, que ajuda a cuidar do banho. Depois tem quando começa a ficar mais complexa, a pessoa fica mais dependente, precisa ter um controle maior da alimentação, já fica com mais dificuldade de caminhar, e aqueles que ainda precisam de alimentação parenteral, que aí é bem específico da área de enfermagem. Mas uma das áreas, Lívia, eu queria levantar isso contigo, eu achei o texto que tu colocasse na revista No Cuidador, desse trabalho que tu realiza de contação de histórias. Porque não é assim, todo mundo gostaria de fazer um pouco, mas não é assim. O que é necessário, o que é necessário assim para chegar num hospital, numa creche, num asilo, sei lá, em lugares mais variados possíveis, até numa praça, né, para contar a história? Eu acho que o mais importante é a questão de tu partilhar, de tu ter uma necessidade de doação, né? Porque toda a contação de história é uma doação. Tu tá te entregando para aquele público, tu tá te entregando para aqueles idosos, no caso, quando a gente vai em asilos, ou para aquelas crianças, quando a gente vai em creches ou escolas, enfim. Então, eu acho que quem tem essa necessidade de doar-se pode ser um excelente contador de histórias, porque essa, vamos dizer, é a primeira questão, é a base para se contar histórias, é querer partilhar um pouco de si, das narrativas, das histórias, das emoções. Eu tive uma experiência muito bonita na Casa do Cego Idoso, aqui no Rubem Berta. Quando nós chegamos lá, eu e uma parceira minha do grupo de contação de histórias. Esse é um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário, exercido na URGS, tá? Nós temos um grupo de extensão, se chama Quem Conta um Conto, coordenado pela professora Ana Lúcia Liberato Tetamanzi. E nós fazemos trabalhos voluntários em vários locais, né? Principalmente na periferia de Porto Alegre, tá? E essa vez que eu e essa minha colega fomos, também era dentro desse trabalho voluntário. E quando nós chegamos no asilo dos velhinhos, eles estavam completamente prostrados. E quando nós começamos a contar histórias, juntamos todos eles, começamos a contar histórias, contamos do Pedro Malas Artes, contamos de várias histórias diferentes, o nascimento da noite, né, histórias indígenas e tudo mais. Quando nós terminamos, eles estavam cantando marchinhas de carnaval, né? Então, a nossa contação de histórias terminou num sarau dos velhinhos, recitando poesia e cantando marchinhas de carnaval. E eu nunca me esqueci disso, e aí foi uma coisa que eu coloquei
no artigo, no artigo que eu escrevi, não é? Essa experiência de que tu transforma as pessoas, tu transforma o ambiente, né? De repente aquelas pessoas que estão ali necessitando de cuidados, né? Necessitando de atenção, recebem esses cuidados, recebem essa atenção, recebem esse carinho, esse estímulo e se transformam. Claro. Mas tu tem que ter assim, essa preparação, porque quando tu escolhesse em Pedro Malazares, é uma história que, claro, que é lembrada por estas pessoas. Seria diferente para um grupo, não sei, de crianças numa praça, para a escolha do tema ou do que tu vai contar? Olha, tem muitas histórias, como o Pedro Malazares, por exemplo, que eu costumo dizer que é o meu encosto, porque desde 2005 eu conto histórias, e desde 2005 o Pedro Malazares me acompanha, Eu lembro do meu avô contando a história do Pedro Malazares, por isso que eu te falo assim, que tem a ver uma coisa mais antiga, né? Sim, é um personagem típico da cultura brasileira, né? Todos conhecem. Então, esse tipo de repertório, por exemplo, que é um repertório popular, é um repertório tradicional, que vem do folclore, ele é válido tanto para crianças numa creche ou numa escola de ensino fundamental, quanto para adolescentes, para adultos e velhos. São histórias que elas não têm um público específico. Tem histórias, claro, que a gente direciona para um público específico, mas tem outras histórias como essas, por exemplo, que a gente costuma dizer que são tradicionais, né? Que elas, né, a sopa de pedra você pode contar para um velhinho de 80 e para uma criança de 7 e ambos vão participar e vão gostar. Então, são histórias que realmente têm uma flexibilidade muito grande, né? Sim, que fala de vivências, que fala de emoção, né? Isso. A sopa de pedras é a historinha aquela que vai botando de tudo, na sopa. A pedrinha vai botando tudo na sopa, né? Que se conta muito para criança. Isso.